nós te agradecemos por poder estar aqui hoje. Somos tão gratos pelo respirar, gratos pela tua provisão, gratos pela saúde que opera em nós, gratos pelo nosso trabalho, gratos pela tua provisão que está sempre abundante sobre nós. Pai, no nome de Jesus queremos declarar na manhã de hoje que nós receberemos uma porção do teu Espírito e que nós sairemos desse lugar não como chegamos. Se chegamos bem, vamos sair melhores. Se não chegamos tão bem, vamos sair daqui bem. Não por causa de homens, não por causa simplesmente de pessoas, mas por causa do teu Espírito, por causa da tua palavra. Nessa manhã, Pai, nós colocamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós colocamos o nosso pensamento cativo à sua palavra. Senhor, que nada lá fora, que nenhuma circunstância, que nenhuma adversidade venha nos roubar daquilo que nós vamos receber nessa manhã. Senhor, que o Espírito da fé esteja operante em nossas vidas. Que nós sejamos de fato arrematados por esse Espírito da fé. Que nós, Pai, sejamos acolhidos por Ele. Oh, aleluia, Pai, nós nos concentramos em Ti nessa manhã. Nós rendemos adoração a Ti nessa manhã. Nada é mais importante do que a Tua presença. Nada é mais importante do que Te adorar. E é por isso que nessa manhã nós levantamos mãos santas e Te adoramos, e Te exaltamos, e Te reverenciamos. Aleluia. Só as vozes, vamos cantar. Só as vozes. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. De novo, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, Aleluia. te exaltamos, ó Senhor. Obrigado ao louvor, vocês podem tomar assento. Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia, nós vamos fazer essa declaração algumas vezes. E diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. Diga de novo: eu posso. Diga de novo: eu posso o que ela diz que eu posso. Amém, queridos? Graças a Deus. Coisa boa é estarmos reunidos aqui para compartilhar e ouvir da palavra. Uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos fortalece e uma palavra que nos conduz para um caminho de excelência. Você crê assim? Diga assim: que bom que eu vim. Agora olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: que bom que você veio. Eu costumo dizer, queridos, não por um jargão, mas porque de fato eu acredito. Você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa. Amém? Então nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4. Hoje é uma manhã de fundamentação, talvez uma manhã de ensino. Vamos deixar Deus se mover como Ele quer, dentro daquilo que Ele deseja para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos iniciar de onde nós paramos no domingo passado. Queridos, eu tenho percepção no meu espírito, assim como a liderança, de coisas grandes que o Senhor está pavimentando para acontecer nesse lugar.
E essas coisas, elas só são possíveis por intermédio do Espírito da fé. A fé é muito importante na vida cristã. Afinal de contas, as próprias Escrituras dizem: o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá por sua fé. E isso é repetido por repetidas vezes. Tamanha a importância da fé na vida do cristão. Nós somos de fato um ministério de fé. E a fé é o pilar, é a base para a nossa vida. Então, começando de onde paramos no domingo passado, eu queria que você fosse a 2 Coríntios 4, versículo 13. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, 13. Amém? Tendo, porém, o mesmo, diga comigo, o mesmo Espírito da fé. Eu gosto disso, e a gente até falou sobre a palavra paracletos, a palavra consolador e Espírito no culto passado. E queridos, aqui nós vemos de novo uma palavra chamada mesmo. E essa palavra mesmo significa igual, de mesma propriedade, não é semelhante. Porque semelhante tem diferenças, mas é igual. E eu gosto quando o escritor aos Coríntios está dizendo que em nós, a igreja, opera o mesmo. O igual Espírito da fé. Mas o mesmo e igual Espírito da fé ao de quem? E é isso que a gente vai falar, e eu já estou mudando a ministração agora mesmo. O mesmo Espírito da fé. Igual de quem? Pergunte para o irmão que está do seu lado, igual de quem, irmão? Porque às vezes a gente não se apercebe da magnitude daquilo que isso representa. Irmão, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer, tem um espírito de fé operando sobre a sua vida. E não é um espírito qualquer, é um espírito de mesma propriedade, igualzinho ao espírito de alguém, e é esse alguém que a gente vai ver hoje. Vai comigo lá para Gênesis. Meu Deus, já mudou tudo. Gênesis, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então vamos parar e começar a pensar juntos. Construir o que Deus vai fazer aqui juntos. Querido, não se distraia. Não se permita ser roubado daquilo que Deus vai colocar no seu coração hoje. Não é porque nós estamos mais pausados, não é porque nós estamos mais quietos, que o Espírito não esteja se movendo. Então fica atento à revelação das palavras que vão chegar até você. Amém? Mas a Bíblia está dizendo no versículo 1 que Deus criou os céus e a terra. E aí a gente já começa a perceber quem Deus é e a característica que Deus possui. Deus é um Deus criador, Deus é um Deus criativo. Amém, queridos? Mas no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Eu não quero entrar no mérito da questão aqui. Existem alguns teólogos, alguns estudiosos que falam que entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2, houve um grande intervalo, uma grande interrupção. Afinal de contas, nós sabemos, amados, que nada que Deus cria é imperfeito. Nada que Deus cria é sem forma. Nada que Deus cria é vazio. Porque tudo que Deus faz tem um propósito, sim ou não?
E dentro desse pensamento, alguns falam que existiu aqui na terra um reino denominado de reino pré-adâmico. E o que significa pré? Que vem antes. Um reino que houve aqui, antes mesmo de você e eu, enquanto raça humana, espécie humana existir. Esse reino era um reino que, segundo os teólogos, Lúcifer, não Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, tinha domínio e guardava sobre esse lugar. Alô? Tudo bem até aqui? Preste atenção. Mas aí você já sabe o que aconteceu. E a Bíblia fala, Jesus fala que viu Satanás cair dos céus como um relâmpago. E segundo essa teoria, segundo esses teólogos, nessa queda de Satanás, foi que essa terra, ela ficou sem forma e vazia. É interessante a gente pensar e meditar, porque existem vários contextos e versículos que falam que tudo que a gente vê aqui, querido, ouro, topázio, esmeralda, diamantes, tudo que há de pedra preciosa, Deus criou para Lúcifer. Porque Lúcifer não era Satanás. Lúcifer significa anjo de luz. É quem ele era. A Bíblia fala que ele era um querubim da guarda ungido. A Bíblia fala que o seu louvor e a sua adoração, como nós acabamos de adorar aqui recentemente, era um suspiro dele, agradava a Deus. Mas porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo, porque ele quis colocar o seu trono acima do de Deus, ele caiu dessa posição. Não é o foco da nossa ministração. Isso a gente poderia falar de submissão e autoridade. Isso a gente poderia falar de autoridade do crente. Mas eu quero que você se atente ao fato dele ter caído e de repente nessa queda, aquilo que havia originalmente sido projetado ficou sem forma e vazio. Estou sendo claro? E dentro desse contexto, amados, Deus precisou organizar o caos. Deus precisou organizar o caos daquilo que ele havia criado. Porque a palavra caos, irmãos, não nos remete a uma ideia muito positiva. Eu não conheço você ainda. Alguns de vocês eu tenho contato. E mesmo tendo contato presencialmente, mesmo conhecendo algumas particularidades, eu não sei, presta atenção no que eu estou te dizendo, eu não sei que área da sua vida pode estar, eu não disse ser, eu disse estar um caos. Alô? Tem alguém perfeito aqui? Algum perfeito? Vamos orar, porque a gente pede para que o Senhor translade numa carruagem de fogo para os céus. Porque não há ninguém perfeito nesse lugar. Eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, os pastores dessa igreja não são perfeitos, e eu vou te dar uma oportunidade de dar um amém. Amém. A liderança dessa igreja não é perfeita, e você não é perfeito. E como eu ouvi num ditado, algumas pessoas diriam o seguinte: não existe igreja perfeita. E se você chegar na igreja que é perfeita, você já estragou ela. Porque não tem perfeição. A questão, amados, é que todos nós, e aqui eu estou me identificando com você, todos nós, em algum momento da vida, vamos guerrear as nossas guerras. Algumas vezes, essas guerras, elas se dão no âmbito emocional. A nossa mente, as nossas emoções, elas estão fragilizadas, porque de repente a gente perdeu um ente querido. Alô? Ou por alguma outra razão. A nossa guerra pode ser no corpo físico, porque Satanás, ou até mesmo um princípio natural quebrado, estabeleceu sobre o nosso corpo uma doença, uma enfermidade. As nossas guerras podem ser financeiras, porque por uma determinada razão nós podemos estar atravessando um momento de dificuldade. As nossas guerras podem ser, e eu estou contextualizando,
no casamento, porque talvez o nosso relacionamento conjugal não esteja como nós desejamos. Existem várias esferas, existem várias condições. O fato, irmãos, é que qualquer um de nós, em algum momento, vai atravessar circunstâncias ou adversidades. Algum ponto da nossa vida, presta atenção, não estou aqui julgando você, eu estou me incluindo nisso. Em algum momento, algum ponto da nossa vida pode estar, de acordo com Gênesis, no capítulo 1, verso 2, sem forma, vazio ou um caos. Mas eu tenho uma novidade para você. Deus não deseja que nada fique um caos. Deus não deseja que nada esteja sem forma e vazio. E no versículo 3, a gente começa a ver a operação do Espírito da fé, que nós falamos dele no domingo passado. Porque a gente acabou de ler que opera em nós o mesmo, igualzinho, Espírito da fé. E que Espírito da fé é esse? Criei, por isso falei. Diga comigo, eu criei, por isso falei. Oh glória, uhul! Não tem como se animar com a palavra, meu irmão. Não tem como não se animar com essa palavra. Aleluia. Aleluia. E no versículo 3, está escrito assim: mentalizou Deus. Não? Não? Fez yoga. E quando ele mentalizou, quando ele fez um yoga, quando ele liberou o chakra, houve luz. Está escrito assim, querido? Não. O que é que está escrito aí? Tá, o que é que está escrito aí? O que é que está escrito? Agora, você que é graduado do Rema, ou você que frequenta essa igreja, você vai fazer muito esforço para interpretar, porque exige uma interpretação muito grande. O que é disse? Oh, meu Deus do céu, olha, o que é disse? Falar. Falou. Aleluia. Glória a Deus. O problema, amados, é que às vezes, como cristãos, a gente está espiritualizando demais as coisas, sem praticar aquilo que deve simplesmente, na sua simplicidade, ser praticado. Glória a Deus. Aí a gente inventa coisas, sacrifícios, jejuns, joelho no milho. Alguns se martirizam. Alguns querem pagar promessas. Vivendo num ritual religioso. Está quieto, mas a gente vai chegar num bom lugar. Mas para Deus colocar ordem no caos, o que é que ele precisou fazer? Falou. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 6. Aleluia. E fez o quê? Disse Deus. Versículo 9. Disse Deus. Versículo 11. Disse Deus. Versículo 14. Disse Deus. Versículo 20. Disse Deus. Versículo 24. Disse Deus. Você consegue perceber em Deus um padrão? Amém. Eu gosto disso porque é repetitivo. Diz, 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 diz.
para demonstrar para nós que não somos nós que temos o direito de inventar uma coisa diferente. Amém. Aleluia. Glória Que não tem uma outra forma, irmãos, de fazer acontecer. Não tem outra forma. Diga comigo, não tem outra forma. Porque se tivesse, Deus teria demonstrado. No primeiro versículo ele poderia ter dito, disse. No outro ele poderia ter dito, sacudiu as mãos. E no outro ele podia ter dito, pegou uma varinha da videira celestial e fez assim e aconteceu. Não, ele repetiu o padrão. Disse, 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 disse. Ele repetiu o padrão. E aí chegamos ao versículo 26, e não é aula de realidades da nova criação, mas você precisa entender algumas coisas. São fundamentos que a gente está colocando aqui. Também disse Deus. Glória a Deus. Façamos no plural, envolvendo a trindade ou a triunidade. Façamos o homem. E aí não é o macho, simplesmente. Façamos a espécie humana, o homem e a mulher. Conforme o quê? A nossa semelhança. Imagem e semelhança. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tal qual, e olha a grandiosidade disso, isso não é heresia. Tal qual Deus é, você foi criado para ser. Eu vou te dar outra oportunidade de dar um amém. Tal qual Deus é, Ele, não foi porque você se sentiu, Ele decidiu te criar para ser. Porque tudo aquilo que Satanás um dia quis ser, a imagem e semelhança de Deus, Ele te tornou. Glória a Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí presta atenção, vamos voltar aqui para o início em Gênesis. No versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. O que é que você pensa quando você escuta a palavra pairar? Se mover, sim ou não? O que mais? Fala, gente. Estar sobre, flutuar. Mas sabe que essa palavra pairar no seu original é mais do que isso? Você já viu uma galinha sobre os ovos? Aleluia. A palavra pairar no seu original tem o sentido de chocar. Gerar. Glória a Deus. E eu quero te dizer algo nessa manhã. O Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus é por você. E não importa, presta atenção, se tudo está bem, mesmo que haja o caos em algumas áreas da sua vida, o Espírito não se ausentou de lá. O Espírito não se ausentou de lá. E o que é que ele está fazendo? Pairando no sentido do que vocês falaram, mas pronto para chocar. Agora a gente precisa entender algo. Assim como o Espírito de Deus só podia se mover por uma ordem de Deus, o Espírito de Deus só vai se mover
sobre o caos em determinada área de sua vida se você o liberar falando para fazer. Glória a Deus. Ele está pronto, mas ele só fará quando a gente operar debaixo do espírito da fé. E como o espírito da fé opera, diga de novo, falando. Não somente falando, crendo. Porque não é repetir como um papagaio. As pessoas às vezes confundem, dizem que nós ensinamos a confissão positiva. Não, irmãos, nós ensinamos a palavra. E a palavra diz, é crendo e falando. É crendo e falando. É crendo e falando. É crendo e falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas como é que você vai crer numa coisa que você não sabe sobre? E entra aí a importância de estudar a palavra. Entra a importância de mergulhar na palavra em áreas que você está deficiente. Não tenha vergonha, irmãos. Procure leituras sobre aquilo que está te afligindo. Procure estudos sobre aquilo que está te afligindo. Procure pastores, peça conselhos, busque leitura de livros. E na área que você está sendo batido, comece a bater nela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente está vendo Deus aqui operando em meio ao caos, falando. Ficou claro isso para você? Alguém tem alguma dúvida que Deus falou para reestabelecer a ordem? Não. Mas talvez você diga assim, não, mas foi Deus. Eu ainda não tenho essa revelação que eu fui criado à imagem e semelhança dele. Não, quem sou eu, o verme de Jacó? Quem sou eu para falar algo desse tipo? Não, não posso. Deus é Deus, Ele faz a hora que quer, como Ele quer. Aleluia. Aleluia. Aleluia mesmo. Mas a gente vai ver outros exemplos bíblicos. Quem lembra de um homem, claro que você lembra, é só uma brincadeira, chamado Jesus. Quantos creem no coração que Ele é o nosso maior exemplo? É interessante quando a gente olha para Jesus, e Jesus estava com os discípulos, e certa vez, se não me falha a memória, foi Filipe que disse, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus, eu acho que se tivesse um meme, ou se tivesse WhatsApp ou Telegram nessa época, seria aquele rostinho daquele homem que faz assim, ó. Mostra-nos o Pai. E Jesus, não acredito no que eu estou ouvindo. E Jesus olha de volta para ele e diz, há tanto tempo eu estou convosco. E vocês me pedem para mostrar o Pai? Alô? Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Qual é o grande problema nosso, queridos, muitas vezes? É que tem muito cristão, nascido de novo, igreja do Senhor, querendo interpretar Deus simplesmente pelo Antigo Testamento. Deus não pode ser interpretado pelo Antigo Testamento. Só pelo Antigo Testamento. Diga comigo, Deus não pode ser interpretado só pelo Antigo Testamento. Eu vou te contextualizar a respeito de algumas coisas. Às vezes a gente viu o apóstolo Paulo falar assim, porque agora o vemos como que por um espelho. Alguém já viu isso? Ou ele também fala, o homem natural é semelhante àquele que contempla a sua face ante o espelho e logo se esquece da sua aparência. E para mim isso não fazia muito sentido. Até compreender que naquela época
o espelho não era de vidro como a gente vê hoje. Porque quando a gente se olha no espelho hoje, irmãos, a gente vê em perfeição quem a gente é. Dizem aí que o espelho nos aumenta em alguns quilos. As mulheres agradecem essa informação. Mas, de fato, o espelho dá uma característica muito semelhante a quem a gente é. Você está aqui ainda? Mas na época de Paulo, na época de Jesus, na época antiga, o espelho era de bronze. Então, quando as pessoas se olhavam no espelho, elas não viam a perfeição de quem elas eram, elas viam apenas uma silhueta, uma sombra, onde não dava para discernir detalhes. E eu estou te contextualizando, irmão, para você crescer na fé, para você crescer na palavra. Porque na hora do vamos ver, da adversidade da tua vida, eu sou do reteté, acho que você já deu para perceber. Mas, querido, o que fundamenta não é o reteté, é o ensino, é a base. E a gente tem que caminhar com as duas coisas. Uma igreja saudável é uma igreja doutrinariamente sólida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, querido, existia um espelho. E as pessoas olhavam como uma silhueta. Sabe o que é o Velho Testamento? É um espelho de bronze. Aonde Deus não podia ser visto na sua plenitude, mas em apenas silhuetas. Então o Velho Testamento é o espelho de bronze e Jesus é o espelho de vidro. E isso significa que não é o Novo Testamento que tem que ser hoje interpretado à luz do Velho, mas é exatamente o Velho que precisa ser interpretado à luz do Novo. E aí Jesus disse, e veja o parêntese que eu abri aqui hoje, mas aí Jesus disse, como mostrar o Pai se eu estou convosco? Quem ver a mim, vê o Pai. Eu sou o espelho de vidro de quem o Pai é. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. E ele continua falando a respeito de muitas coisas. E dentro desse contexto de quem Jesus é, a gente vai ver como Jesus operava. Às vezes a gente não atenta para isso. Mas sabe que Jesus também tinha um padrão de operar? Agora sim, vamos para o texto base dessa igreja. Quando um irmão chamado Kenneth E. Hagin, nos Estados Unidos, num leito de enfermidade, ele leu e teve revelação. Marcos capítulo 11. Você está sendo edificado nessa manhã? Fica atento, meu irmão. Porque se essa palavra de fato encontrar abrigo no seu coração, ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. E não é porque você não está gritando, mas eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Marcos capítulo 11. Versículo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para onde? Betânia. Saiu para Betânia com quem? Com os 12. Diga, com os discípulos. Quem é discípulo aqui? Amém. Vou te dar outra oportunidade. Quem é discípulo aqui? Amém. De Jesus. Amém. Então pronto. Se coloca nessa imagem agora. E é de fato isso. Jesus não está presencialmente em carne e osso aqui, mas obviamente ele está aqui. Porque aonde a palavra está, ele está. Considera que hoje Jesus está com os 100. E é como se Jesus estivesse, não é como, Jesus está nos convidando para um passeio. Nessa manhã.
E ele fala o seguinte, que ele saiu de Jerusalém e foi para onde? Betânia. Eu dei uma pesquisada no Google, e a distância de Jerusalém para Betânia é de aproximadamente 8 quilômetros. É mais ou menos, e eu não moro aqui ainda, estou me mudando para cá, mas é mais ou menos como se fosse lá para Pirituba. É um pouquinho assim. E naquela época não tinha carro, o máximo que tinha era um jumentinho, um camelo. É uma distância considerável para deslocamento. E no versículo 12 diz que no dia seguinte, eles já estavam agora saindo de Betânia. E Jesus teve o quê? Fome. Jesus teve fome, uma necessidade natural, humana, o que prova que de fato Jesus havia se esvaziado da sua divindade, porque ele era como nós, ele tinha fome, ele tinha um corpo, ele tinha necessidades. No verso 13 diz que vendo ele de longe uma figueira, com o quê? Com folhas. Foi ver se nela acharia porventura alguma coisa. E como professor de escatologia, isso aqui daria uma ministração escatológica, mas não é esse viés que nós vamos tomar hoje. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. Uma árvore que não tem folhas, significa o quê? Que ela não está na estação propícia de frutificar. Sim ou não? Mas e com folhas? Deveria estar frutificando. Então Jesus viu de longe uma árvore com folhas, uma árvore que deveria ter fruto nela, pela sua aparência. Versículo 14. Aproximando-se dela, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. É interessante isso, não era tempo de figos, e Jesus sabia disso, mas mesmo não sendo tempo, a árvore tinha folhas, tinha aspecto de frutificação. Versículo 14. Então o quê? Não, fez ioga Jesus. Mentalizou Jesus. Não? Então fez o quê? Preste atenção. Deus, lá no início, no princípio, estabeleceu a ordem em meio ao caos, falando. Agora Jesus, no mesmo espírito da fé, começou a operar como? Falando. Disse Jesus. Fala comigo. Disse Jesus. Eu não gosto quando o pregador fica pedindo para eu falar. Meu irmão, se você não falar aqui, muito menos em casa você vai fazer. Ao invés de não gostar de falar, eu te aconselho, eu te recomendo a começar a gostar. Porque quando você fala, crendo, você está liberando o espírito da fé. Disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Alô? Nunca jamais. Eu acho interessante. Vamos imaginar que tivesse uma árvore aqui agora, e Jesus estivesse passando, e ele olhou para a árvore e disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos, nós, ouvimos isto. Ouvimos isto. Aleluia. Palavras estão sendo liberadas nesse tempo sobre esse lugar. Eu não sou profeta, irmãos, mas eu atuo debaixo da unção profética algumas vezes.
Palavras estão sendo liberadas e preste atenção sobre a tua vida. Ei, deixa eu dizer de novo, presta atenção. Chegou um novo tempo para você. Ei, agora preste atenção, não é por minha causa não. É porque Deus também trabalha com ciclos e estações. Eu preciso ser muito franco. Ei, não é porque eu sou melhor do que o querido casal que esteve aqui por muito tempo, pastor Francisco e Tereza, abençoando a igreja. Não, não se trata disso não. Eles fizeram um excelente trabalho, nos conduziram até um lugar. Mas preste atenção, tem uma palavra para os dias de hoje, que quer te levar para um outro nível. E isso não depende de mim, querido. Meu Deus, se eu imaginasse que isso dependesse de mim, eu já estaria desqualificado para estar aqui. Eu estou sendo claro, queridos. Mas tem uma nova estação, tem um novo ciclo. E nesse ciclo tem palavras, tem uma atmosfera, tem um ambiente liberado sobre a sua vida e sobre essa igreja. Aí os discípulos ouviram as palavras. E vocês estão ouvindo palavras sobre esse lugar. Agora mesmo eu estou ratificando isso. Eu estou fortalecendo isso. Olha, deixa eu te dizer, se você ainda não se apercebeu, tem algo novo acontecendo. Olha, deixa eu te dizer, tem uma atmosfera se movendo nesse lugar para frutificação. Deixa eu te dizer, tem uma atmosfera se envolvendo nesse lugar para crescimento. E querido, não é 4 paredes, eclésia é chamados para fora. Igreja, eclésia é chamado para fora. Querido, essa igreja só cresce quando você cresce. Não, você não entendeu. A igreja cresce quando você cresce. Porque às vezes a gente fica, não, mas o pastor está falando muito do crescimento dessa igreja. O pastor só pensa no crescimento da igreja, mas deixa eu te dizer, o crescimento da igreja só é possível porque antes da igreja crescer, tem uma palavra liberada para você individualmente como igreja do Senhor. Então palavras estão sendo liberadas aqui, nesse ambiente. E aí é onde chama a atenção. Meu Deus do céu, tá bom o negócio aqui, eu estou recebendo. Meu irmão, se você não recebeu, eu estou recebendo. Porque isso afeta a minha vida. Porque antes de ser um pastor, eu sou primeiramente filho de Deus. Ei, eu também quero essa chuva sobre a minha vida. Mas preste atenção. Nunca, jamais, como alguém fruto de ti, ele falou e os discípulos ouviram. Diga, eu ouvi. E me chama a atenção, amados, porque para fritar a mente dos religiosos, no versículo seguinte, no versículo 15 não está escrito assim, preste atenção. E ouve-se uma voz estrondosa dos céus. E quando Jesus falou, um relâmpago saiu e todos temeram, porque viram, só poderia ter sido Deus. Não está escrito isso. Também não está escrito assim, olha, depois que Jesus falou, um arrepio tomou conta dos seus discípulos e eles entenderam, só podia ter sido Deus. Quem está aqui? Mas às vezes a gente, na nossa mente religiosa, irmão, eu fui um religioso de plantão, você não tem noção. Eu me converti aos 7 anos, comecei a ensinar e a pregar com 7 anos de idade, mas eu era um religioso, um mini fariseu. De verdade, irmão. E eu pensava que Deus se movia nas minhas emoções. Quando eu sentia, quando eu chorava.
Quando um arrepio vinha, então foi Deus, agora foi Deus mesmo. Eu senti a presença dele. Querido, eu estou te trazendo para um lugar de maturidade. Não tem isso. Jesus falou, os discípulos ouviram, e no versículo 15 diz que eles foram para Jerusalém. Eita, meu Deus, andava, viu? Jerusalém, Betânia, Betânia, Jerusalém. E agora vem uma cajadadinha santa, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Jesus, naquele tempo, de jumento, de camelo, conseguiu em 2 dias andar mais do que 18 quilômetros. E a gente está reclamando para vir para a igreja. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Mas não é, queridos, vamos ser sinceros. A gente quer tanta bênção, quer a manifestação de tanta bênção. Mas a gente não quer buscar o Deus da bênção. A gente não quer priorizar o Deus da bênção. Mas como diria em espanhol, entre comilhas. Isso é um aspas. E eles foram embora para Jerusalém. Aí Jesus entra no templo, vida que segue, e ele começa a falar sobre outras coisas. Diga outras coisas. Em outras palavras, o assunto aparentemente havia sido esquecido. Parecia que nada tinha acontecido. Mas no versículo 20, vá comigo lá. Acima do versículo 20 na sua Bíblia, em português, se você está com ela escrita em papel, você vai ver que tem um texto em negrito. E esse texto em negrito diz assim, o poder da fé. O poder de quem? O poder do pastor Antônio, é assim? Não? O poder do pastor Alisson, é assim? O poder do pastor Francisco, é assim? O poder do pastor Aurélio? O poder de quem? De quem, gente? Da fé. Da fé. O poder da fé. Eu gosto disso, não disse nem que o poder era de Deus. Não disse nem que o poder era de Jesus, disse que o poder era da aleluia. Preste atenção, vamos continuar. E passando eles pela manhã, viram. Opa! Zé Carlos falou aqui, a gente não vê para crer. A gente crê para ver. E passando eles pela manhã, viram que a figueira fez o quê? Secou. Desde onde? A raiz. Desde a essência. Desde a Gênesis, desde a sua origem. Desde a sua causa. Aí Pedro, sempre é Pedro, né? É impressionante. Sempre Pedro. Então Pedro, lembrando-se, falou, mas rapaz, como a gente diz lá no Nordeste, mas rapaz, não é que a figueira secou de verdade? Eu não estava levando fé nesse negócio não, mas não é que funcionou. Às vezes a gente está como os discípulos, a gente está escutando essas palavras. Olha, o Espírito da fé crê e fala. Olha, você precisa falar. Olha, você precisa falar. Ah, eu vou ficar feito doido agora falando? Não, vou não. Ah, você precisa falar. Não, eu falo. Não, que é isso? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas Ele só opera debaixo de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Amém. Amém. Aleluia. Aí a gente fica, e ele... Não houve um arrepio, não houve uma emoção, não houve um sentimento, mas funcionou. Glória a Deus. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que lhe disse Jesus,
o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso rabi, ao que lhe disse Jesus: tende fé em Deus. E aí todos os remáticos já sabem que no original esse texto não é tende fé em Deus, mas tende a fé do tipo de Deus. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança dele. Afinal de contas, nós temos o mesmo espírito da fé. Glória a Deus. A fé que está operando em você, meu irmão, não é uma fé humana, não. Não é uma fé de origem natural, não. É a fé de Deus. Meu Deus do céu, uns amém assim, meio incrédulos. Mas a fé que está em você é a mesma fé de Deus. Aleluia! Meu irmão, ser crente é divertido. Glória a Deus. Tende a mesma fé que Deus tem. Versículo 23, aí Jesus agora dá de tapa de luva nos discípulos. Porque em verdade vos afirmo. Em verdade, é porque ele queria dizer com muita certeza. De verdade verdadeira. Eu afirmo. Se alguém. Se o quê? Alguém. Não foi o pastor? Não. Não, irmão. Foi o quê? Alguém. Aí afora está cheio de igreja assim, ó. Cheia de pessoas sendo ensinadas a dependerem dos seus pastores. Mas eu estou aqui para te ensinar a depender dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Em verdade vos afirmo que se alguém fizer o quê? Fizer o quê? Diga, falar. Agora diga assim, em outro idioma, vai que alguém não entende. Diga, speak. Diga em outro idioma, diga, hablar. Para não ficar dúvida, vai que alguém não entende em português, entende em outro idioma. Se alguém falar. Se alguém disser a este monte, e no contexto da ministração de hoje eu diria a este caos, a esta falta de ordem numa determinada área da sua vida, se alguém falar, Aleluia. e disser, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar isso, fala de crer no seu coração, que se fará o que diz, assim será com ele. Preste atenção, meu irmão, pelo amor de Deus, preste atenção. Não disse talvez será. Não disse quem sabe funcione. Disse assim será. Vai acontecer. Vai acontecer. Sabe por que você precisa falar, meu irmão? Porque quando você falar, vai acontecer. E isso não depende de você, isso não depende da força do seu braço, isso depende da fé que já está em você e que não é uma fé sua, é a mesma fé de Deus, porque Ele te criou a sua imagem e a sua semelhança. Glória a Deus. O problema, irmãos, é que a gente está num evangelho que a gente traz toda a responsabilidade para nós. Não, sou eu. Eu vou orar e vai acontecer. Eu vou falar e vai acontecer. Porque sou eu. Ei, querido, não é você. É por causa daquele que opera em você. Amém. Aleluia. Versículo 24, onde estão os irmãos de oração?
Onde estão as mulheres de oração? Outra oportunidade. Onde estão as mulheres de oração? Onde é que estão os homens de oração? Rapaz, o negócio aqui está invertido, viu? Porque geralmente se brinca e diz que homem não gosta de orar. E esse é o pior erro que se pode cometer. Porque como alguém que deve governar, ser o cabeça sobre a sua casa, não investe tempo em oração? Mas isso são outros assuntos, para outros dias. Aleluia. Tudo que em oração, rapaz, se a gente descobrisse a beleza da oração e tudo que a oração pode fazer por nós, a gente de fato vivia orando. Tudo que em oração pedirdes, creia que recebeu e assim será. Ah, não, mas eu não me arrepiei, eu não me senti. Olha, não aconteceu nada, eu vou orar de novo, porque só quando eu arrepiar, só quando um relâmpago cair do céu, só quando eu sair e disser assim, olha, para que Deus tenha confirmação de que realmente vai fazer, quando eu atravessar a porta da igreja, vai ter que passar uma mulher de roupa laranja, rosa, vermelha e branca. Se passar, foi porque Deus atendeu. Não, querido, não disse isso, disse que se você crer e você orar, já é seu. Já é seu. Aleluia. Tudo que em oração pedis, crede que recebestes, e assim será convosco. Eu poderia continuar aqui porque existem outros princípios nesse contexto, mas eu vou um pouco mais além. Eu vou sair desse contexto, porque afinal de contas a gente falou somente de Deus e falou somente de Jesus. Não, Deus era Deus, Jesus era Jesus. Jesus, como diria o rei Roberto Carlos, era o cara. Jesus poderia cantar aquela canção lá fora. Esse cara sou eu. Mas preste atenção, preste atenção. Brincadeiras à parte, preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Tem uma mulher que nos ensina uma lição fenomenal sobre o espírito da fé. As mulheres deviam se alegrar. O exemplo de uma mulher. E sabe que mulher é essa? A mulher do fluxo de sangue. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos encerrar com isso. Hoje é uma manhã de edificação, queridos. A gente tem que aprender a receber dos cultos que a gente corre, que a unção se manifesta de uma forma diferente dos cultos de ensino. E deixa eu te dizer uma coisa, você vai ver em mim que eu nunca vou forçar nada que Deus não queira fazer. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue. Mateus. Aleluia. Eu vou para Mateus porque é mais rápido esse texto. Mateus capítulo 9, versículos 19 em diante. Tem muitos detalhes nessa história, mas eu vou me ater ao que é necessário para hoje. Então Mateus é um relato mais objetivo. Mateus capítulo 9, verso 19 diz: E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Então Jesus estava lá e nós, os discípulos, como se estivéssemos com ele. Versículo 20. E eis que uma mulher, durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla do vestido. Agora diga assim, esse é o final da história. Amém?
é o final. Não é o começo. O escritor de Mateus, ele conta a história do final para o início. Não do início para o final. Aí ele está dizendo, olha, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, veio por detrás dele e tocou nas suas vestes. Mas veja o que diz o versículo 21. Porque fazia o quê? Dizia. Meu Deus do céu. Porque ela fazia o quê? Dizia. Falava. Hablava. E ela dizia com quem? Era uma mulher consigo, uma mulher parecia uma louca. Sabe que a gente não tem que ter medo de parecer um louco? Aquela mulher estava lá e de repente a gente vai abrir o leque aqui, não vou abrir os textos por causa do nosso horário. Mas aquela mulher, alguém convivendo com ela e ela já tinha gastado tudo que tinha, já tinha procurado fazer tudo que podia fazer. E alguém começou a falar, rapaz, ó, tem um homem ali, um tal de Jesus, que onde ele está passando, eu vou te dizer, é milagre, viu? E a mulher começou a ouvir, rapaz, tem um tal de Jesus, meu Deus, ó, eu acho que você... E a mulher começou a ouvir. E a Bíblia diz que fé vem pelo? Ouvir. A mulher começou a ouvir, começou a ouvir, começou a ouvir, começou a ouvir. E fé foi chegando no coração dela. E ela não ficou como muitos crentes assim, ó. Não, aí ela começou a falar. Rapaz, se um poder opera nesse homem dessa forma, se eu só preciso tocar nele. Ah, se eu tocar. Ah, se eu tocar. Ah, se eu tocar. E eu acho que ela estava em casa, não sei a rotina dela, não sei como é que ela lavava as roupas, ou como ela lavava os seus utensílios, mas eu acho que era ela fazendo ela, ah, se eu toco nesse homem. Ah, se eu toco nesse homem. Oh, meu Deus, eu quero só uma oportunidade para tocar nesse homem. Falando. De repente, Jesus aparece na cidade da mulher. E ela vai ao encontro de Jesus, querido. Aí lá vem a paulada santa de Jeová sobre nós de novo. Uma mulher hemorrágica, fraca, debilitada no seu corpo. Sim ou não? Quem já doou sangue aqui? Quando você termina de doar sangue, em especial geralmente na primeira vez, como é que você se sente? O pessoal faz logo assim, ó, não sai daqui sem tomar um suquinho para açúcar, para os índices glicêmicos serem elevados e você não desmaiar. Porque quem perde sangue fica debilitado. Imagina uma mulher sangrando sempre. Como é que aquela mulher não se sentia no seu corpo? 12 anos, não são 12 dias. 12 anos. Então uma mulher debaixo de uma debilidade forte no seu corpo. E ela dizia assim, eu vou. Aleluia. Se parece com muitos crentes hoje, né? Tá frio, vou não. Ih, 7 graus, vou nada, Deus me livre. A proporção de que você se doar para Deus é a proporção que você vai poder ter dele. Aleluia. Quero Deus, eu quero Deus. E quanto você está se doando por ele? E eu não estou falando isso, querido, como uma correção.
Eu estou falando isso como uma iluminação dos nossos olhos. A gente precisa entender, queridos, que nós precisamos dar o nosso melhor para Ele. Eu estou sendo claro, queridos. E aquela mulher saiu. E tinha um agravante, aquela mulher era considerada imunda para o povo. Homem não podia tocar naquela mulher. Não é tocar sexualmente falando somente. Era encostar, não podia. Porque se encostasse era imundo, era impuro. Aquela mulher era tida como uma escória. O povo sabia a história daquela mulher. E lá vem aquela mulher e o povo tudo olhando meio atravessado para ela. Imagina a mulher no meio da multidão. Fraca. Sem ninguém ajudar ela. Querido, eu sei que é bíblico. Preste atenção. Eu sei que é bíblico a gente ter o apoio dos irmãos. Amém. Amém. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Mas veja a disposição daquela mulher. Mesmo sem ajuda. Mesmo sem ninguém do lado dela. Ela decidiu buscar o mestre. Amém. Sabe que essa tem que ser a nossa disposição? E ela foi ali, querido. E de fato, a gente sabe da história, ela toca. E quando ela toca, Jesus para no meio do povo e diz: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos olham assim, só pode estar de brincadeira, né, Jesus? Um monte de gente te amassando por todos os lados e você pergunta: quem te tocou? Aí ele fala: de mim. De mim saiu o poder. Glória a Deus. Aí o melhor de tudo, e eu vou encerrar com isso, é que no final da história, a mulher se identifica para Jesus. E quando ela se identifica, Jesus olha para ela e diz assim: o meu poder te curou. É assim? É assim? O que é que ele diz? Filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente está colocando o olhar muito em Deus, como se Ele fosse fazer alguma coisa. Mas está na hora de entender que nós, por meio da nossa fé, daquela que foi depositada em nós, é quem precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: a tua fé te salvou. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus muda, Deus transforma, Deus alguma coisa, e Deus está dizendo: faça você. Eu te dei da minha fé. Eu vos dei autoridade. O que você precisa fazer? Somente andar naquilo que eu já estabeleci para você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Então perceba, operou em Deus, operou em Jesus, operou numa mulher que nem nascida de novo era, que nem o Espírito Santo dentro dela tinha. Agora, carinhosamente, olhe para quem está do seu lado e diga, pergunte para ele: por que é que você acha que não vai operar em você? Querido, se é um princípio, se foi estabelecido por Deus, operou no passado, opera no presente e operará no futuro. Isso não muda. Isso não muda. O que você precisa fazer para transformar o caos em sua vida? Você precisa crer nesta palavra e falar. Amém. Crer e falar. Crer e falar. Não importa se você parece um doido. Vai funcionar. Vai manifestar.
vai acontecer. Amém, amém, amém. Agora não é muitas vezes instantâneo. Queridos, aquela mulher não declarou uma vez. Porque a gente também tem essa de achar que falou, mas às vezes a gente está ali num princípio de fé, desenvolvendo a nossa fé sobre aquilo. A Bíblia não diz porque a mulher disse, a Bíblia disse porque a mulher dizia. Isso quer dizer que era uma prática constante na vida dela. Meu irmão, constantemente fale a palavra sobre a sua vida. Você está aqui? Diga, eu preciso constantemente falar a palavra. Aleluia. Eu poderia ter te dito, e eu encerro com isso hoje. Eu poderia ter te dito, venha para a igreja para nós orarmos por você que a sua vida será transformada. Mas eu estou te colocando como autor e com as rédeas da sua vida. Você tem autoridade para transformar a sua vida. Você tem autoridade para transformar o caos. Chegou o tempo, irmãos, da gente gerar na dimensão do Espírito as coisas que a gente precisa ver. O apóstolo Bud, quando começou o ministério lá em Campina Grande, não tinha nada. Ele começava a orar e dizer, Pai, obrigado pelos instrumentos. Pai, obrigado pelas cadeiras, obrigado pelas pessoas. Eu já vejo esse lugar cheio. Pode dizer, esse homem é louco. Mas eu vou te dizer, chegaram os instrumentos, chegaram as cadeiras, chegaram as pessoas. Porque a fé fala. Então o que é que nós vamos fazer? Falar. Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. E você vai poder testemunhar das grandezas de Deus sobre a sua vida. Você foi edificado nessa manhã? Glória a Deus. Pastor Zé Carlos.